E o vídeo de hoje é um vídeo para o projeto dos youtubers e é um tema que eu vou adorar falar com vocês. Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no The Golf Reader. Eu sou a Filipa e como vocês viram pelo início, hoje é dia de vídeo para o projeto dos youtubers. E no mês de janeiro, o tema escolhido para falarmos foi a diversidade literária. Eu não sei bem ao certo o nome mesmo do tema, mas eu depois deixo aqui na tela se for esse o caso de encontrar, mas nós decidimos falar sobre a diversidade que existe e falar por continentes. Cada um dos elementos vai ter um continente. Já saíram alguns vídeos, eu vou deixar os links de todos os canais participantes do mês aqui em baixo para vocês lá irem consultar os vídeos deles e seguirem. Bora lá ao meu vídeo. O continente que me calhou a mim foi o continente asiático e, podem crer ou não, fiquei tipo felicíssima porque eu gosto muito de cultura asiática, eu adoro cultura japonesa, não sou bem fã de cultura chinesa, digamos passagem, mas entre a cultura japonesa e a cultura coreana são duas culturas que eu gosto bastante, prevalecendo sempre a cultura japonesa, e eu decidi, por que não, falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que são mangás, e neste caso vou falar de uma autora de mangá e sobre uma série que eu gosto bastante. E então eu decidi conjugar estas duas e falar sobre a autora de Vampire Knight. Então, a autora de Vampire Knight chama-se Matsuri Hino e a autora nasceu no dia 24 de janeiro, ou seja, ela vai fazer anos este mês. Eu procurei bastante, mas não consegui encontrar a data de nascimento da autora. Não é encontrada na internet e eu não ia pesquisar muito mais porque eu demorei bastante tempo a tentar encontrar, mas como não encontrei desisti. E a autora nasceu em Sapporo, em Hokkaido. Eu não sei onde é que isto é, mas eu vou procurar no Maps e se eu encontrar assim uma imagem do mapa, eu ponho aqui na tela. Então, a autora é, além de ser mangaka é um autor de mangá. A autora é autora e artista de mangá, ou seja, além de ela escrever a história, ela desenha a história, que foi o que aconteceu com todos os seus mangás e também com o mangá de Vampire Knight, que a arte do mangá é da própria autora. A autora escreve-o e desenha-o. Então, a autora, por incrível que pareça, ela não teve um início no mundo dos mangás, mas a autora estava envolvida no mundo dos livros porque ela começou por trabalhar numa livraria, ela era responsável por uma livraria e um dia ela decidiu que queria ser artista de mangá. E então, nesse dia, ela trabalhou no seu mangá de estreia, que foi o mangá When This Dream Is Over. Eu não ia dizer o nome em japonês porque não é fácil, mas eu vou colocar aqui a imagem do mangá. E foi com este mangá que a autora se estreou em 10 de setembro de 1935 na revista La 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 DX e foi um sucesso tremendo. A autora foi, com este mangá, a autora teve um sucesso enorme logo no seu mangá de estreia. Então, com o seu primeiro mangá já publicado e 9 meses depois da autora ter decidido que se queria tornar uma artista de mangá, ela conseguiu e foi assim, ela decidiu tornar-se artista de mangá e conseguiu. A autora é bem conhecida por trabalhos como When This Dream Is Over, Merupuri, Wanted e também Vampire Knight, que eu agora mostrei ao contrário, mas parabéns para mim, que são os seus mangás mais famosos. Ela tem mais e ela em 2014 lançou um e eu sei que a autora, relativamente ao Vampire Knight, ela iria lançar um capítulo qualquer numa revista. Se eu encontrar a revista, eu coloco aqui na tela. Ela iria lançar um capítulo especial sobre Vampire Knight, que todos os fãs ficaram alucinados porque o mangá acabou. Este mangá tem 19 volumes e o mangá acabou já em 2009, se eu não me engano, e desde aí não houve muito mais coisas relacionadas ao mangá. Então a autora decidiu publicar este capítulo. A autora é autora de mangá shoujo. Mangá shoujo é um mangá mais direcionado para o público feminino, entre os 12 e os 18 anos, mas não tem um tipo específico, digamos assim. Pode abordar relacionamentos,
emoções humanas, ficção científica, de tudo um pouco, mas tem sempre um público-alvo, que é o público-alvo feminino dos 12 aos 18 anos. Não consigo dizer muito mais sobre a autora, porque também na internet não é-nos disponibilizado muita informação sobre esta autora, se calhar por escolha dela mesma, mas a autora com estes mangás tornou-se uma mangaka muito conhecida, tanto no Japão como no mundo inteiro, e é uma autora que eu estou muito ansiosa por ler. Eu sou grande fã de Vampire Knight, do anime de Vampire Knight, como toda a gente sabe. Estou bastante ansiosa para ler os seus mangás, porque a história no anime acabou numa parte do mangá, e então eu quero muito ler e quero muito conhecer o traço desta autora, porque eu já estive a ver um pouco, não é? Já andei aqui a dar uma espreita dela e tem um traço muito delicado, muito... Numas partes tem um traço muito e outras tem um traço muito delicado. E é isto tudo que eu tenho para dizer sobre esta autora de mangá. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida em relação à autora, aos mangás que ela publica ou ao mundo mangá em geral, não se acanhem, podem perguntar. Eu também não sou uma expert, digo-vos desde já, mas é um mundo que eu gosto imenso. Eu sou muito fã de mangá, tanto de mangá como no anime. Vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho de mangás físicos meus, tenho Vampire Knight, tenho Death Note e tenho um mangá chamado Mars. E eu quero ter muitos mais mangás, mas mangás em português é um pouco complicado, porque nós temos uma editora que traz os mangás, que é a Devir, só que são mangás que não me suscitam muito interesse, por exemplo Naruto, Blue Exorcist, e não são mangás que eu não tenho muito interesse. Mas pronto, Vampire Knight não existe traduzido em português, só existe em inglês. Eu quero muito conhecer esta autora, os seus trabalhos e tudo o que ela vá publicando. E foi este o vídeo para o projeto dos YouTubers, espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários que eu vou responder com um enorme prazer. Não se esqueçam de seguir todos os canais participantes dos Luz YouTubers e a página do Facebook para ficarem atentos quando é publicado um vídeo. E as minhas redes sociais vão estar na box de informações para vocês lá irem seguir. E vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!